igreja com a gloriosa paz e o nosso único, perfeito, suficiente e exclusivo Salvador, Jesus Cristo. Amém! Não vou perguntar quem veio receber uma bênção. Vou perguntar quem já está sentindo a presença do Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Muito bem, amados. É impressionante. Preparamos em 3 dias 16 páginas de estudo. Ontem, nada. Hoje, pela manhã, depois de estarmos meditando na palavra, o bispo e o pastor Magno, até 1h20 da manhã, e oração pela manhã, o Senhor tem nos tocado em parte do que Ele nos deu, que vai sair no livro, e também, amados, o que está na palavra e o que foi iniciado ontem. Vamos ler comigo o tema do retiro espiritual. É só ler aí, não precisa nem abrir a palavra, está aí. Comigo. Levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte em mim é o amor. Glorificamos o nome do Senhor. É o amor de Deus que excede a toda a compreensão. É a fonte desse amor. Nada fora desse amor. É quando nós dependemos do Senhor e do seu amor para uma convivência harmoniosa, tranquila. Oh, mas bispo, eu passo por dificuldades, etc. Tranquilo. Amém? Muito bem. Já lemos. A mensagem já foi orada. Veio oração. Poder da Santa. Amados, falar em amor é fácil. Vivenciá-lo não é tão fácil, porque há de se romper um inimigo que não é de início o diabo. Por que eu digo que não é vencer o diabo? Porque ele já foi vencido. Quem está entendendo? Então ninguém diga o diabo está furioso. Ele já foi vencido. Jesus é o vencedor. Mas ainda que falemos, o diabo está furioso. Ele é briguento. Ele é altivo. Ele é o espírito de engano. Mas o Senhor nos fala no seu sermão da montanha, também no Novo Testamento, mas aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. E ainda com a promessa, amados, de que os mansos, quando diz manso, você veja um cavalo como ele é apanhado lá no natural. Lá, quando ainda não conheceu o homem, ele
é adestrado, amansado, como um jumentinho que Jesus mandou buscá-lo, despreendê-lo para entrar com ele em Jerusalém. Nenhum homem havia ainda montado. Jesus montou. Quem está entendendo? O que nos leva à revelação? Que nós tínhamos esta natureza do jumento. Vivendo em pecado. Mas que o Cordeiro de Deus amansou o nosso jugo. Nos deu a tranquilidade. Aí você olha para o seu irmão, olhe para o seu irmão. Olha bem no rosto dele. Olha aí. Quem já olha para a esposa. Às vezes esteve com a esposa tanto tempo assim. Qualquer coisinha, quando olha aqui, Jesus te ama. E quando ele diz Jesus te ama, ele disse eu te amo também, porque ele também me ama. Muito bem. Olhe bem o título. Foi o que o Senhor me falou hoje, pela madrugadinha em oração. Madrugadinha você fala 1h20 da manhã, já fui para a cama. Então, o tempo foi pouco de descanso físico. Mas, amados, o maior descanso não é o físico, é o espiritual. O maior forte, o maior gigante não é o da carne, é do espírito. Quando o espírito domina, está dominado. Ele embeleza. Quem quer envelhecer com simpatia, tranquilidade e beleza, levanta a sua mão. Está na palavra e oração. Aí vai chegar aos 86 anos aqui com essa simpatia. E a minha mulher diz assim: você é muito convencido. Ela só erra numa coisa. Ela diz: você é muito convencido para o meu gosto. Eu digo: eu sou muito convencido para o seu gosto. Muito bem, amados. Novamente, o tema. Sabe qual foi a revelação que o Senhor me deu pela madrugada? Em oração. Veja a ação do verbo. Você não foi por si só. Você foi levado à sala do banquete. E caixa e mais de boa. E quem nos leva, está nos levando à sala do banquete. É isso que está dentro de você. É isso que está dentro de nós. É esse poder do Espírito Santo que com paciência, com trabalho, com luta, gemidos inexprimíveis, nos está conduzindo à sala do banquete. Mas há um estandarte em nós. É o amor. Mas se torna impossível exercermos o amor sem o aprendizado básico do Senhor. O primeiro ensinamento. Como tomarmos uma posição inicial como aluno ou discípulo, é a mesma coisa. Ele diz: negar-se a si mesmo. Aí está o pior adversário. O diabo já foi vencido. Mas a nossa luta inicial, que o Senhor fala, leciona,
ensina com esse princípio básico é negar-se a si mesmo. Quem está entendendo? É o tema. Não sou eu que estou indo para a sala do banquete. O eu desaparece, mas ele está me conduzindo à sala do banquete. É o Espírito Santo que está preparando a igreja para em breve, olha, o que estamos anunciando é Ele que nos conduz a um encontro com o Senhor. Aí é Ele conduzindo, não sou eu me conduzindo. Sim, Ele, o Senhor, que é aquele que está ligado, sem poder desligar, não há condições, o Espírito Santo, porque Ele é o Verbo de Deus, é a vida do Espírito, mas o Espírito é a vida da palavra. É Ele que está nos conduzindo. Mas o princípio básico é negar-se a si mesmo. Não é eu me conduzir, mas me deixar ser conduzido pelo Espírito Santo. Quando o homem, ele se conduz, ele deixa Jesus de lado, ele não sobe. Ele caminha descendo. Caminha o quê? Voltando a sua cabeça para baixo. É isso aqui que me interessa, aquilo que vem, aquilo que etc. Até espiritualmente falando. Quando a Bíblia nos alerta que nem todos que dizem Senhor, Senhor vão herdar o reino dos céus. Quando diz não herdar o reino dos céus, que já estão presos no reino da terra e para baixo. Estão já toda a mente, toda a cabeça voltada para aqui. Come aqui, ali, lá e acolá. Quando se dirige ao lugar que deve ser levado em uma consideração inicial, principal, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É o contrário, tem que se erguer a cabeça. Mas para erguer a cabeça, tem que iniciar desse princípio básico da palavra, negar a si mesmo. Quando você nega a si mesmo, você baixa a cabeça e sobe. Levanta a cabeça. E ele ainda diz, tome a sua cruz a cada dia. Não a negar hoje. Amados, e não negar amanhã. Pelo contrário. O Senhor nos alerta que muitos se perdem já no início. Negam hoje. O Senhor começa a abençoar na caminhada. Mas ao abençoar na caminhada, recebendo a benção, se perde na benção. De que maneira são abençoados? Agora recebem, mas onde eles vão aplicar a benção? Terra. Por que isso acontece? O que lemos ontem aqui em 2 Crônicas, capítulo 7, versos 14. Se o meu povo se humilhar, o que você entende?
o meu povo se humilhar. É porque o povo se tornou exaltado. Ah, mas eu estou crente, estou na igreja. Mas é um templo particular. Porque o templo natural, o templo material, ele se enche e esvazia. Ele tem ali o seu valor quando ali estão os adoradores do Senhor. E como o Senhor disse, já santificou esse lugar. Porque o lugar santificado, amados, é quando ele se faz presente. E a promessa dele é quando estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, aí ele está presente. E quem está sentindo a presença do Senhor? Então, se você entender a palavra, quando estiver 2 ou 3 reunidos, mas são muitos. Então você conta aqui, tá? 2 ou 3, 2 ou 3, 2 ou 3, 2 ou 3. Quantos são os 2 ou 3 que vai formar a igreja que vai ser arrebatada? Porque há uma comunhão perfeita. Mas, lá, voltando a 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se o meu povo se humilhar, que foi exaltado. A exaltação é um engano diabólico. Essa manhã, em oração, madrugadinha, ainda escuro, o Senhor me fez lembrar de uma alegoria do Monteiro Lobato sobre a aranha e a cigarra. Quem está entendendo? A cigarra tinha sua morada. Uma morada abençoada, uma morada que Deus lhe permitia ali louvar ao Senhor, cantar para todos e descansar depois do louvor ao Senhor. Mas de repente chega numa árvore próxima à sua casa uma aranha. E ela começa então ali a construir a sua casa, que na verdade é uma teia que o diabo colocou para devorar aranhas, destruir aranhas, devorar a cigarra, destruí-la, tirar o seu cântico de louvor. Vamos ver aqui o moral da história, da alegoria. A cigarra viu aquela vizinha aranha chegar. Sim, chegou. Começou a construir a sua casa. Aí a cigarra que estava na sua própria casa, abençoada, passava por ali e cumprimentava a aranha. Mas o primeiro cumprimento não foi da cigarra, foi da aranha. Bom dia, vizinha. Aí a cigarra, bom dia, vizinha, olha, eu estou construindo aqui a minha casa. Quando ela diz, estou construindo a casa dela, porque ela quer tirar você da sua casa, da sua comunhão. Quem está entendendo? Isso aconteceu enquanto a aranha construía a sua casa, a sua teia. Terminada a casa, a cigarra passava por ali. Boa tarde, vizinha. Construiu a sua casa.
É verdade, vizinha. E eu estou convidando a vizinha para que venha inaugurar a minha casa. Há uma festa. E a cigarra foi devorada pela aranha. Foi o banquete daquela festa. Amados, a igreja tem que, nesse tempo que nós reputamos como tempo final, está envolvida por uma vigilância que não pode ser restrita, ou mais ou menos, tem que ser uma vigilância absoluta. Porque o diabo, ele está sempre em derredor de nós, como leão que ruge, querendo devorar a quem possa encontrar. É só você entender. Ele não é um leão, está como o leão que ruge. Espiritualmente falando, passando, amados, da metáfora, da parábola para o real. O leão está rugindo em todo. O leão, ele se alimenta da carne. Ele quer uma brecha para entrar. É por isso que a palavra nos fala para esse tempo do fim. Não embriagai-vos com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Vejam que uma parte da frase puxa a outra. Não embriagai-vos com vinho, é uma parte. A outra parte, mas enchei-vos do Espírito Santo. Você não pode aqui não se embriagar com vinho. Quer dizer, eu estou purificado. Está limpo, se limpou do vinho, mas não se encheu do Espírito Santo. O adversário está rodeando. Ele encontra a casa vazia e chega para mais 7 e diz assim: pode vir que a casa está vazia. Se saíram 7, pode vir 49 que a casa está vazia. Por quê? A palavra nos fala que o segundo estágio é pior do que o primeiro. Que começou bem, isso vai sair no livro, que começou bem, mas que na evolução, que devia ser uma evolução real, ela foi minada, contaminada. Conforme nós vemos ali em Provérbios 4:18. Que o caminho dos salvos, a vereda dos que foram justificados, considerados justos, é como a luz da aurora, que vai brilhando o quê? Mais e mais até ser dia perfeito. Nós estamos falando aqui espiritualmente. Pode chegar até alguém usando a palavra, mas sem ser usado pela palavra. E aplica algo, falando sobre a palavra, querendo te tirar da humildade e te levar à exaltação. Essa exaltação, amados, tirando da humildade, é para entrar na aparência. Parece que é, mas não é. É uma igreja que vai subir para onde foi levado aquele que estava na humildade e foi exaltado. Isso geralmente vai lá para a caminha, começa a falar, e só fala em exaltação,
naquilo que pode possuir na terra. Sangue de Jesus tem poder. Vamos desligar um pouco a nossa mente da terra e deixar que a mente de Cristo esteja na nossa mente para nos conduzir ao céu. É por isso que Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então veja como a exaltação ela pode vir através de uma bênção. Você foi abençoado. Você foi tirado do monturo. Você estava desvalido. Desvalido. O desvalido está no pó. Está lá, no último estágio. Lá, nas garras do diabo. Então você é um necessitado. E o que ele faz? Ele atende, ele olha o desvalido que está lá no pó e retira do monturo. Quando você fala monturo, é um monte de lixo que vai ser queimado. É onde o monturo se coloca ali os dejetos, o lixo, os azedos, os podres. Se você olhar numa lixeira da cidade, você vai ver que o que predomina nos ares são as aves de rapina, os urubus. Agora você transfere isso para o espiritual, que o Senhor quer dizer. Ele se curva no céu, ali, para socorrer o desvalido, lá no pó. Aí ele vem e tira do monturo o necessitado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Jó, ele teve uma vida, a princípio, muito fértil. Podemos dizer que naquilo que era natural, terreno, transitório, não lhe faltava nada. No que diz respeito, veja que lição preciosa, ao que possuía, mas não tinha paz. A família estava denegrida. Se reunia todas as semanas, um na casa do outro, para festas, para o social. Não devemos falar da mulher de Jó, mas de Jó. Estava separado. Estava orando, estava buscando, estava pedindo ao Senhor para perdoar se alguma coisa eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo. É impressionante. Aí vocês vão observar uma coisa, que a mulher de Jó, ela podia estar lá. Mas acaba a festa ela vinha do lado do marido. Numa dessas festas, a mulher estava do lado do marido e a coisa começou a acontecer. A destruição daquilo que era material, físico, transitário, começou a acontecer. Deus havia testemunhado de Jó que era um homem íntegro que se desviava do mal. Não havia semelhante a ele na terra. Olha só. Ele se desviava do mal. Que desviava do mal? Do mal daquilo que era falado do lado de lá. É quando a palavra diz que quando nós seguimos pai, mãe, filho, filha, mulher, marido,
acima do Senhor, que não deixamos o abandonemos quando insiste na carne, mas eu não vou entrar lá, eu vou permanecer no Espírito. Era o que Ló fazia. Porque se ele entrasse lá, estivesse lá, a destruição viria para todos. Mas não veio para ele. Só anunciaram que foi destruído. E o Senhor usou de misericórdia com Jó de uma maneira preciosa. É o que ele quer fazer com muitos que aqui estão. Perdeu, atacou. Parecia que estava tudo destruído, estava. Foi lá para o monturo, ali foi para o pó. O último estágio é desvalido. Ele está ali abandonado, está se sentindo só. O Senhor permitiu. Para que pudesse fazer dele nova todas as coisas. Quem está entendendo? Algo profundo. Para que a oração dele não fosse mais tão somente um pedido, orar, aquela espera sacrificial, como o pai estava esperando a volta do filho pródigo que estava apodrecendo lá no pecado. Não. Agora, ele tinha recebido em dobro o que o Senhor havia dado. Em dobro. Todas as coisas. Mas os filhos, vocês não viram nem o número de filhos e filhas. O Senhor fez nova todas as coisas. Quem está entendendo? Mas aquele homem que não foi frouxo, quando a mulher chegou para ele para desanimá-lo, e esse desânimo é tão, às vezes, ligado à exaltação. Você não pode estar assim, você está sendo humilhado, vamos sair dessa humilhação. Olha aqui. Não é o homem que sai para entrar na sala do banquete, é ele buscar o Senhor, que é ele que vai retirá-lo da condição de desvalido e necessitado. Vai tirar do monturo para elevá-lo à sala do banquete. É ele que nos leva à sala do banquete. Quem está entendendo até aqui? O que a mensagem quer nos trazer de inicial é que não podemos perder, haja o que houver, aconteça o que acontecer, a comunhão com Deus. Mas houve um problema? Nós pregamos sobre isso ontem. Também nesse tema. Levou-me à sala do banquete. Mas levou à sala do banquete. É impressionante. Eu não vejo ali que o Senhor foi no palácio para tirar. Eu não vejo ali que o Senhor foi numa mansão para retirá-lo dali. Vejo isso. Eu vejo que ele está chamando aqueles que estão nas cavernas. Aqueles que estão escondidos. Não estão por aí, estão escondidos. Estão lá no deserto, só mostra para esse. Mostra o teu rosto. Mostra a tua face, meu amor. Porque a tua face é aprazível. É ele que realiza a obra. Eu peço que alguém abra aí no Salmo 113 e vamos ler aqui a partir do versículo 4. Mas vamos ler todo o Salmo.
Então diz assim: aleluia! Louvai, servo do Senhor, louvai o nome do Eterno. Quem está entendendo? Hein? Oh, Macharama. O que ele está dizendo aqui? Que o verdadeiro louvor está no eterno e não pode ser transferido do eterno para o transitório. Quando há um louvor ao Senhor, a Bíblia diz que o Senhor habita no meio do louvor. Então, quando o louvarista vai para o centro, ele vai com o Senhor. E quando canta e o povo recebe a bênção, é porque o povo está vendo Jesus ali, sentindo a unção do louvor que sai do seu interior, porque o Senhor que lhe deu o dom da voz para louvar a glória do Senhor. O apóstolo Paulo, em uma das suas mensagens preciosas, ele diz assim: vocês não olhem para mim além do que eu sou, mas também não olhem para mim naquilo que falam, mas olhem para mim naquilo que eu falo para vocês. E o que ele fala é que Jesus Cristo é o Senhor, é que Jesus Cristo nos tirou do lixo, é que Jesus Cristo nos purificou, é que Jesus Cristo é o Senhor. E que lição preciosa esse homem nos dá. Aí alguém chega e diz assim: mas os tempos passaram. A sociedade mudou. O mundo mudou. Que desgraça. Aí o mundo mudou. Eu vou me mudar com o mundo? Se o mundo já é no maligno, eu não sou amigo do mundo. Eu vou permanecer não no que muda, mas na imutável palavra de Deus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Isto quer dizer que o modelo é Jesus. E quando Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se ele não for de Cristo, não tem que imitá-lo. Se eu pregar uma outra palavra que não seja essa ungida, por favor, vocês estariam perdendo tempo. Amados, mas o que o bispo fala é revelado, é da palavra. Amanhã o senhor pode levar o bispo, ele passou por aqui, mas a palavra que ele entregou, ela não vai passar. Você está recebendo num momento como este, você está guardando essa palavra no seu coração, e é ela que vai se eternizar em você, para lhe conduzir ao eterno. Então é o eterno entronizado que vai levar para a direita do trono. João 5,39. Examinai as Escrituras e vós cuidais ter nelas a vida eterna, porque são elas que testificam de mim. E está acabado. Não tem um homem com essa teologia barata que existe por aí? Eles estão preocupados, às vezes apresentando uma reconstrução física, material, de um templo que foi destruído,
de uma Jerusalém tão somente terreal. Mas a igreja, será que parou ali? E a Nova Jerusalém? Que virá o quê? Do céu. Opa! Que ela virá do céu, ela não foi construída, amor. Nem aquela que foi por Salomão, que foi destruído, a glória de Deus entrou, mas não ficou. Quem está entendendo? A glória de Deus está chegando a você. Mas não pode passar de você. É a glória de Deus pela palavra. O que Davi diz? Senhor, ensina-me a guardar em o meu coração a tua palavra. Aleluia. Para eu não pecar contra ti, contra o céu. E no Salmo 119, 105, ele muda a nossa caminhada. Então, reajuste. Às vezes passamos uma parte para a direita e vamos outra para a esquerda. Há pouco tempo, antes das eleições de tudo, eu mandei um ofício, recebeu lá o Romualdo, para que não se convidasse pastor nenhum de fora e nem aceitasse o convite para pregar do lado de fora. Não ouviram o que veio do lado de fora. É claro que alguém, até um grande povo ali à frente, levantou e disse: mas eu não aceito isso. Eu digo: não é obrigado a aceitar. Quem está entendendo? Como também não é obrigado a ficar. Por quê? Não se reunia mais o povo para falar da palavra. Era uma miscelânea, era uma mistura. As profecias vinham de todos os lados, nenhuma se cumpriu. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? O bem esperado não veio, veio o mal. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Mas a igreja tem paz. Ela não está olhando para alguém lá que falhou, para outro lá que fraquejou, para outro lá que se exaltou, coisa nenhuma. Ela está olhando conforme a palavra. Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2. No versos 1, pelo contrário, é sair desse embaraço que quer te envolver. É tirar a sua mente que está voltada por aquilo que está acontecendo numa derrota. E por nós, quando você olha a derrota, você está sendo envolvido por ela. Quando você vê uma maldade, você está olhando ali para aquela maldade, está sendo envolvido por ela, e você entra também na maldade. Mas quando você se desvencilha de tudo isso, está lá no livro do escritor de Hebreus, no capítulo 12, versos 1. Se desvencilhando de tudo isso, olhando para Jesus. Quem está entendendo? Mas olhando para Jesus, será que eu falei corretamente? Não. Porque você pode olhar para Jesus e tirar os olhos. Alguém te puxar do lado e tirar os olhos. Uma aranha chega, faz uma casinha do lado, lhe tira da humildade e lhe leva para a exaltação. Que desgraça! Que miséria! Desvencilhando. Olhando firmemente para Jesus. Qual foi a diferença? Será que alguém notou? Firmemente. É com firmeza. É estacando o alicerce na palavra. Nessa rocha indestrutível. Não interessa Satanás. Você pode dominar o mundo, mas a minha alma eu já entreguei para o meu Senhor. Eu não me pertenço, ele me comprou e pagou com alto preço de sangue do Calvário. Quem está entendendo? Quer estar na palavra? Muito bem. Não quer estar na palavra?
O problema é seu. Agora, a solução é minha. Está na palavra. O tempo é mau. Eu não posso me evoluir conforme o mundo. A ciência evoluiu, eu vou me evoluir. Ali, no conhecimento, tudo isso. Mas, no mundanismo negativo, o mundo inverte os valores. Quem está entendendo? Que valores são esses? Os valores bíblicos. Pelo contrário, eu preciso estar na palavra, nesse valor, amado, para poder tirar aquilo que foi desvalorizado, que foi lá, foi jogado lá, está como desvalido na sarjeta. Eu preciso estar, amados, na posição da palavra para tirá-lo de lá. Quem está entendendo? Eu posso chegar até lá para tirá-lo de lá e não chegar até lá para participar daquilo que está lá. Quem entendeu? Até numa festa de casamento em Caná da Galileia, em João 2, o senhor foi lá. Foi convidado. Foi. Convidado. O tempo. Convidado. Jesus foi convidado para uma festa de casamento. Uma festa de casamento. Mas será que antes se chegou a ele para perguntar se aquele casamento era da vontade do Senhor? Se tudo aquilo que estava acontecendo, estava perfeito, houve o casamento. Está ali. E graças a Deus. Porque há uma noiva ali que não apareceu. Eu não vejo ali em João 2 uma noiva com o nomezinho dela, ou Ruth, ou Débora, ou seja quem for. E também não vejo ali o noivo, o nome do noivo. Quem está entendendo? Amados, porque essa noiva e esse noivo, ela vai desaparecer. Aleluia. Glória a Jesus. Aquilo é temporário. Aquilo é temporário. Aquela noiva pode morrer e o noivo morreu, está livre. O casado está livre, vai casar com outro. E assim por diante. Acontece. Mas a igreja não pode se desligar da posição de noiva. Quem está entendendo? Porque ela é única. Ela está separada. Ela está inserida lá em Apocalipse, capítulo 19, versos 7 e 8. Mas 7 e 8. Ela está triste. Ela está vencida. Deixando levar pelos problemas. Eu nunca vi, amados, tanto pânico, tanta depressão, como nesses dias pós-pandemia. Eu nunca vi. Uma preocupação terrível. Até na igreja. Teve aí uma das nossas igrejas que está lá querendo botar no lixo os cais de vidro. Que desgraça. Que pouca vergonha. Que coisa terrível. Vai no bar. Vai lá. Na lanchonete. Vai fazer. Toma lá o guaraná. Não come. Toma lá o café. Também.
lá numa xícara, numa média. Em casa mesmo vai comer nos pratos. Come um, come outro, e assim por diante. O cálice que foi consagrado ao Senhor por causa da pandemia, vai jogar no lixo. O sangue de Jesus tem poder. Isso é contaminar os utensílios da casa do Senhor. Quem entendeu o que eu estou falando, levante a mão. Não, aqueles caras são lavados, são colocados em água com detergente e tudo. Ali está mais purificado do que vindo um plástico, seja daí de onde for. Você não sabe como ele foi ali preparado nos seus invólucros para vir a sua mesa, a nossa mesa. Ah não, copo de vidro não. Aí pega às vezes uma garrafa, ou coisa parecida, ou um biscoito. Cuidado, hein? Eu vou dizer para vocês que eu tenho caído nisso, mas não vou cair mais não. Quando eu chegava numa fábricazinha de queijo assim, aí tinha uma porção de queijo cortadinho assim. Eu ia lá e disse, poxa vida, eu antes comprava, pensando na economia, eu digo, como queijo aqui, chego lá, tomo um cafezinho, pago um cafezinho, mas o queijo já está aqui. Aí uma irmã foi trabalhar num desses lugares e disse, bispo, não faça mais isso. Porque o queijo que o rato passa e a gente não sabe o que faz. Urina e outras coisas. Olha, aquilo ali é tirado, aí se corta e põe lá para a prova. Quem está entendendo? Tudo é início. Tudo é base. Chega lá, bota os biscoitos. Aí o biscoito, sem pegar o biscoito, o cafezinho eu tomo. Aí está lá o biscoito, estava comendo. Vou dizer para vocês que eu não fazia não. Eu fazia, mas não faço mais. Então o biscoito todo quebradinho lá, eu digo, que negócio é esse, né? Engraçado, o biscoito inteirinho nos pacotes, aqui está tudo pedaço quebrado. Tem uns que tem aquela coisa, eu digo, às vezes o rato roeu aquela coisa toda, pode vender porque o pacote está deteriorado, joga lá como prova. Quem está entendendo? Quem entendendo? O diabo facilita essas coisas. O diabo facilita algo para que você entre denegrindo, poluindo a palavra, mexendo na essência de vida eterna. João 5,39, como falamos. Mas também temos que falar no 40. O Senhor manda examinar as Escrituras e ter o cuidado de receber dela, de ter nela a vida eterna. Ele tem a sua queixa. Contudo, não quereis vir a mim para teres vida. Olha, no 39 ele fala da fonte da vida, a palavra. Ele diz, não queres vir a mim, a palavra. Quem entendeu? Para teres vida. É muito fácil chegar num retiro espiritual com a piscina do lado de lá. E existe. Já houve nosso meio companheiros que pediu para fazer um retiro particular, que foi proibido dessa vez, para a casa de oração. Porque o responsável pelo povo, quando acontece um problema, não é o dirigente, não é outro, não, vem para o bispo. Quando alguém deixa de pagar uma conta, lá em Belo Horizonte, o problema chega para mim aqui, eu vou fazer uma compra, poxa, mas eu pago tudo direitinho, eu pago sempre antes do vencimento. Ó, está com problema aqui a igreja. Está inadimplente. Não é por causa de um companheiro que não está vigiando. Isso está sempre acontecendo. É verdade ou não? Verdade.
Aí vai o pastor Salles querendo fazer um negócio lá, não pode, porque uma congregação aqui se esqueceu de pagar. Esse líder, ou ele se conserta, ou, amados, pode haver consequência do versículo seguinte, do 39 que é o 40. Contudo, não quereis vir a mim para teres vida. Entendeu? Porque a progressão natural nossa, amados, é de sempre humildade, humilhação. Mas os apóstolos foram daquele jeito. Os apóstolos hoje é outro. Fala em apóstolo hoje é outro. Por inadimplência, a casa de um deles, mansão, piscina térmica, foi tomado pela justiça. Penhorada pela justiça. Sabe por quê? Inadimplência. Não paga. Quem está entendendo? Essa é a realidade. Essa é a realidade. Até aqui no retiro espiritual pode acontecer, já aconteceu isso em outros retiros. Às vezes tem a fichinha lá, alguém chega e diz assim, a fichinha vai pagar. Mas, puxa vida, eu dou um jeitinho aqui, eu pego o negócio aqui com a fichinha, comigo, entro com a ficha, e depois eu pego a xícara, volto igual, e depois eu comigo, nossa, mas que uma ficha. Que desgraça. Aí eu tenho tudo. Aí o Senhor chega, como chega aos laodiceanos, que o quê? Se exalta naquilo que é humano, que é transitório. Eu tenho tudo. Eu tenho ouro, eu tenho prata. Eu não necessito de nada. Eu tenho colírio aqui que coloco nos olhos. Ontem, quando eu fiquei temporariamente cego, a Marilene trouxe um colírio para mim, não resolveu. Piorou. Sabe o que resolveu? Foi lá na oração. Fui lá orar e disse, Senhor, olha, eu estou cego. Estou aqui andando aqui por tato. Fui para a oração, voltei lá, amado, sem necessitar do óculos. Aí comecei a olhar e a ler a palavra. Aleluia. Maravilhoso. Aleluia. Sabe por quê? Eu recebi o conselho que ele deu ao pastor da igreja em Laodiceia. Aconselho-te que de mim, o quê? Compre ouro depurado pelo fogo. E também colírio para os olhos, para quê? Para que veja. Eu digo, Senhor, colírio, para que veja do Senhor. Aí eu vou lá, Senhor, nós escolhi. Aleluia. No princípio, a Marilene chegou e eu estava chorando. Disse, minha filha, eu estou certo. Começou tudo com isso. Aí liga para minha filha diz assim, mãe é emocional. Aí a Marilene chegou, olhou e falou assim, é glicose alta. Fui colocar a glicose, tinha comido uma porção de coisa, banana e mais alguma coisa, etc e tal, de mistura lá. Coloquei a glicose e dia 118. Não era. Era uma experiência. Quando o Senhor nos dá essa experiência, é para nós anunciarmos a experiência. Ele é o colírio para os nossos olhos. Muito bem, amados. Mas eu voltaria ao 40, né? Contudo,
não quereis vir a mim, a palavra, para teres vida. Então, o que nós entendemos que a palavra do Senhor é a única fonte de vida eterna. Não há salvação fora desta palavra. Mas temos que entender, eu volto ali, como está a igreja nesse tempo final. Apocalipse capítulo 19, versos 7 e 8. Arrasada com os acontecimentos, ao diabo está ocupando ali a cidade, o país, seja lá o que for, ele que ocupe. Está ocupando o que está na terra, o lugar é dele. A Bíblia me fala que ele vai chegar para dominar, o espírito de engano vai chegar para enganar, mas eu não vou mudar do Espírito Santo que me tira do engano e que me mantém na posição de Provérbios 4:18, que o caminho do salvadeiro de Cristo é como a luz da aurora. Vai brilhando. Oh, bispo, como é que eu posso brilhar? O meu filho caiu nessa, minha mulher fez isso, meu marido fez aquilo, e assim, aonde está? Você vai ver o semblante? Não está assim, não, está assim. Olhando firmemente para Jesus. Isso aí acontece, acontece. Mas eu tenho a quem recorrer, porque de lá virá o socorro. Quem entendeu? Ele faz nova todas as coisas. A Bíblia nos ensina cada particularidade. Eu fico impressionado. Se vocês forem na minha mesa, vocês vão ver lá. Hoje tem umas 6 Bíblias. Que eu pego uma vez alguma coisa e vou ter que ver se está confirmando na palavra. Se eu tirar dali, eu vou mexer nele, eu vou para outra, da outra, vou para outra, e volto àquela primeira. E assim consigo escrever os meus livros. O 34º saiu, né? E o 35º você já vai receber. Duvido que você encontre nesses livros alguma coisa que contraria a palavra, porque tudo que falamos está ali. Está escrito aqui. Está escrito. Está escrito. Quem entendeu? O que Jesus falou para o Satanás quando saiu da sua experiência no deserto? O diabo chegou e disse assim: olha, transforma essas pedras em pães. E ele diz: não só do pão viverá o homem, mas viverá o homem o quê? Pelo amor de Deus, quem falou? Vocês estão aqui para adorar quem? Jesus. Quem é o seu Salvador? Jesus. Então siga o que ele fala. E o problema vai ser solucionado. A tristeza vai sair. Deixe de conversar exaltação. Deixe de conversar, nós vamos para isso. Deixe de conversar, nós vamos para aquilo. Deixe de conversar, nós vamos para aquilo. Não. O diabo está minando e não está entendendo. Aí o senhor, antes que aconteça isso, acontece um problema. Houve um derrame. Houve um problema. Aí diz: puxa, mas por que esse problema? Derrame. Amor de Deus. Quem está entendendo? Porque na bênção que ele deu está se perdendo. Não está se humilhando. Está se exaltando. Está se levantando. Não é ele, não é a pessoa que se levanta. É ele. No Salmo 113 diz assim: excelso é o Senhor acima de todas as nações. Ainda. E sua glória acima dos céus. É? O que você entende? Que a
está acima dos céus, quanto mais da terra. Aleluia. É a oração do Pai Nosso que Ele nos ensina. Pai Nosso que está no céu. Aqui embaixo são vários os pais, mas um só está no céu. A nos espera. Então, aqueles que são filhos de Deus já sabem o endereço. O Pai Nosso está no céu. Oi, oi, oi. Oi, oi. Aí é uma mistura aqui. Estou aqui na obra, mas só penso, amados, naquilo que vai me completar. É uma desgraça essa corrupção dos tempos. Por isso, antes que o amor ao dinheiro, raiz de todos os males. Se perde aquele contato com Deus, o Espírito Santo vai se afastando, o Espírito de engano entra e vai dar testemunho do Espírito de engano. Eu já contei quanto tempo isso? Eu recebi uma bênção, estou trazendo até aqui o meu dízimo da bênção que eu recebi. Mas como foi a bênção? O meu carro. Eu bati com ele, estava a ponto, essa coisa toda. Eu fiz ali uma garibagem. Eu botei ali, mascarei ele e vendi como novo. A pessoa chegou, comprou aparência. Então o servo de Deus vendeu o quê? O reino de Deus não vem com aparência. Mas é verdade. Eu tenho, né, tudo que a gente fala tem uma particularidade. Eu tenho uma particularidade aqui com a minha filha que está aí. Ela sabe como eu falo. Meu genro sabe como age. E ela tinha um carro que foi batido 2 vezes. Mas ficou bonito. Quem trabalhou, ele trabalhou bem. E ela foi comprar um carro que nunca foi batido. Para trocar o carro. Ela só tinha 20 mil reais. O carro custava 32. Ela ia comprar. Mas o dela valia 7. Quem está entendendo? Se era 32 menos 7, deu o quê? Ela tinha o quê? 20 mil. 20 mais 7, tinha que arranjar o quê? Mais 5 mil. Ela ia lá, talvez para até pegar um empréstimo, etc., coisa parecida. Mas chegou lá para o moço, carro novo, uma beleza do carro, se precisou de um dinheirinho e deu aquele carro e troca aí naquele. Ela falou para o marido: olha, mas você vai dizer o carro do homem é novo, tem tudo. O nosso já foi batido, vamos dizer para ele que foi batido. Chegou lá, olhou o carro, essa coisa toda. Ela não falou que ela ia querer 7 mil, só falou para ele: olha, o senhor está vendo o carro, vai estar bonito, mas ele foi batido aqui, foi batido lá, etc. Meu marido já sofreu acidente com ele, etc. Aí o homem olhou e disse assim: eu já sei, já vi. Mas eu vou valorizar o seu carro em troca do meu por 12 mil. Deus é 12 mil. Ela tinha 20. Mais 7 do carro, 27. Faltava 5. Os 12 ele deu. Ela não precisou, ficou com o carro. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Não é essa a realidade. A mente do servo de Deus tem que sair da corrupção. Dessa miséria. A nossa salvação custou o preço maior do que prata e ouro. Foi o preço de sangue do Senhor do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Quem está entendendo? Muito bem. Então o Senhor está acima de tudo. E diz a palavra: quem é como o eterno nosso Deus,
que reina nas mais elevadas alturas. Oi, oi. O diabo põe um monte aqui, como nós vemos ali, onde estudamos por pouco, falamos sobre o Salmo 121, dos montes que chegam, dos problemas que acontecem, está acima dos montes. Ai, se vocês pudessem ver, hoje estou com a minha bengala aqui. Nós vamos visitar, agora na última vez que estivemos no sul, parece que, cadê o, como é que é o nome? Como é o nome do latim? Eu tenho apelido de latim porque não tem jeito. Põe um queijo na frente dele e acabou. Você tem que comer, porque senão fica sem nada. Mas estava comigo lá. Você foi comigo visitar? Não? Ah, não foi não, foi a Marilene. Foi a Marilene e o Fabrício. Vamos visitar uma jovem senhora, 20 e poucos anos, estava esperando. O neném já nasceu, a menininha. E, aos 7 para 8 anos, foi tirada de uma cadeira de paralisia, de paralítico. Era paralítico. Pegamos, oramos, ela se levantou. Está lá, teve uma filhinha, tudo. Fui com a minha esposa no Rio de Janeiro, uma época lá. Eu tinha um moço que tinha encolhido há 17 anos. E médicos e todos para ver o que acontecia, porque ele não tinha nada, mas encolhendo. E ele disse para a esposa dele, chamava-se Alceia: olha, não dê a minha roupa a ninguém. Mas olha, já não serve para você, você está. Não dê! Porque eu ainda vou usar essa roupa. Não era crente. Impressionante, né? Mas nós fomos levados a essa casa, 17 anos. Ele estava, a mãe e a filha estavam dando banho nele numa banheira plástica de bebê. Ali, ele pequeno, os pezinhos assim, já curvos, fininhos, bracinho fininho. Ele era colocado numa cadeira circular para que ele não tombasse. E foi ali que nós chegamos naquela hora. Quando ele foi tirado ali, colocado lá. E eu levei aquele moço a aceitar Jesus como Salvador. Ele aceitou Jesus como Salvador. Eu disse: prepara a bandeira, essa bandeira aí, porque eu vou dar uma volta aí e volto para batizar mais águas. Para mim, o quê? Ele ia morrer. Você está entendendo? Eu ali, olhei, amados, os tais de que ele estava, tá bom. E quanta experiência tive nesse dia, tá bom. Mas quando eu ia saindo, ele disse: pastor, o senhor não podia orar para que eu saísse dessa cadeira? Menina, a minha fé, que nada, a minha fé está menor do que a casca do grão de mostarda. Orar, né? Mas quem faz a obra é Deus, graças a Deus, que não sou eu. Falei uma palhaçada ali, mas não é nada, não, é o Senhor mesmo. Nunca diga que o Senhor é o Deus do impossível. O Deus do impossível é o diabo. Ele quer colocar o impossível na minha e na sua vida. Não. Se ele é a fonte do possível, eu vou à fonte do impossível, não do impossível. Porque é ele que me capacita a ter essa possibilidade quando diz na sua promessa: tudo é possível àquele que crê. Quem está crendo no Senhor? Então tudo é possível. Não adianta. Ah, mas eu sou estou fazendo. Está na hora para terminar, hein? Deixar eu voltar. E o estudozinho que eu fiz aqui, ó. Hoje, eu digo, é esse aqui. Foi nem esse aqui. Sabe por quê? O fracoide aqui, que sempre ia para Cabo Frio, 10 dias, 15 que ficamos lá, 10, 12, 15 dias, eu levo a Bíblia, caderno, lápis, umas 2 ou 3 para poder. Ali eu fico dentro de casa, preso, realizando
ali uma obra gloriosa, preparando para o retiro espiritual. Aí já trago as 7 mensagens, está dando as 7 mensagens. Dessa vez eu fui para Cabo Frio, eu digo, vou preparar as mensagens. Sou disse negativo. Eu vou levar a Bíblia, negativo. Vou levar a caderno lá, negativo. Então o que eu vou fazer? Aí, é claro que alguma coisa é assim. Você não está sentindo que ele está te empurrando para a praia? Nada. Primeiro ele não empurra, ele leva. Nada disso. A praia foi para minha esposa, para minhas filhas. São mineiros. Mineiro gosta de praia, nunca foram, vão lá de vez em quando. É o espaço delas aqui. O meu espaço nesse sentido já passou, mas o delas continua. Quem está entendendo? Eu fui criado na praia. A casa que tem lá na praia. Entre duas, até entre a lagoa e a praia. A praia. Fiquei lá. Está fazendo o quê? Orando. Aleluia. Orando. Nas horas vagas, bancando o vovô ali com meus netos. Aí vem a minha neta, fica agarrada comigo, chega lá e diz, vovô, eu te amo. Oh, que coisa boa. Aí volta lá, me dá um beijo. Oh, que coisa boa. Aleluia. Quem está entendendo? Aí também tem uma coisa que é uma coisa boa. É uma coisa boa. Vovô, o que é? Aquele dinheirinho que você me deu acabou. Aí alguém chega para uma das meninas e diz, você gosta aí do vovô? Ou do dinheirinho dele? Como que ele diz, oh, gente, vocês precisam discernir. O dinheirinho dele eu gosto para comprar alguma coisa. Mas ele, eu amo ele. Entendeu? Não foi nem um dia. Aí meu neto chegou no final, sobrou um tempinho. Eu vou sair com o senhor para mostrar o senhor a praia, essa coisa toda. Mostrar a praia que eu fui criado nela, que eu já... Não, porque foi construído edifício. Eu não queria saber de alvenaria que foi construída ou coisa parecida. Eu já tenho uma preocupação com as alvenarias da construção das casas de oração. Quem entendeu? Tudo bem. Voltei. Eu disse, senhor, não entendi. Mas agora estou me lembrando do que ele falou. Quando você chegar no retiro espiritual, sou eu, o Senhor, que lhe vou dar a mensagem que o povo necessita. Glória a Deus! Porque eu vou encerrar. Eu vou encerrar. Dizendo, mas ele que está acima de todas as nações e a sua glória acima dos céus é ele que se inclina. Aí eu fico maravilhosa, eu acho maravilhosa essa expressão aqui, que se inclina bondosamente para contemplar o que se passa nos céus e na terra. Nos céus ele prepara. Está passando em revista, sabe o quê? Para que lá no céu não falte nada. Para que tudo seja perfeito para a sua chegada, para a minha chegada, para o gozo seja perfeito e eterno. Aí diz ele, mas se inclina bondosamente para contemplar o que se passa nos céus e na terra. E levanta do pó o necessitado. E ergue do lixo
engraçado, né? Para que pudesse haver essa bênção dobrada, essa coisa toda, Jó ainda tinha que fazer uma coisa. Depois de tudo aquilo, não é se exaltar, não é se exasperar, não é blasfemar, não é murmurar. O Senhor mostra, se faz presente a Jó. Sabe o que é? Ele para no tempo de Jó. Ele trouxe um futuro para o presente de Jó. Quem está entendendo? E para cada um de nós, aquele passado dele, ele está como presente em nós, porque ele disse que estaria conosco todos os dias até a continuação. Levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o desvalido, a fim de estabelecê-lo como príncipes do seu povo. Quer ouvir o último versículo? Encerrando, veja que beleza para a sua família. Oferece uma família a estéril, e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia. Aí você já está mandando, mas ele é aquele que faz estéril, como Isabel, ser mãe de filho. Aí você passa daquilo. Aí faz de Maria também, mãe de filho. O que ele quer dizer aqui, ele fala primeiro de uma esterilidade que alcançou a mulher no lar, na igreja. Ou a mulher lar, ou a mulher igreja. Ele traz a vida. Ela faz ela voltar ali, ela dá condição de ser mãe de filhos de Deus. Porque ela é uma mulher de Deus. Porque a casa se tornou uma casa de Deus. A minha casa será chamada casa de oração. Quem recebeu a bênção? Então, vamos usar na carta que ele fala ao pastor da igreja em Filadélfia. Ele é diferente do que ele fala do pastor da igreja em Sardes. Sabe o que ele fala do pastor da igreja em Sardes? É um pastor palhaço, bobo, exaltado. Está no monturo, está cheio de excrementos. Está ostentando, bobo. Aí o Senhor fala ao pastor, olha o que ele fala ao pastor da igreja em Sardes. Tu tens nome que vives, mas está morto. Quem está entendendo? A igreja está morta. Porque o líder está morto. E o que é cego leva ovelhas do rebanho. Cai no abismo, levando as ovelhas. Que a salvação está na palavra de Deus. E o Senhor diz, tu tens nome que vive, mas está morto. Então o que acontece? Vivo para todos. A igreja em Sardes, ela era viva, avivada. Olha ali, olha lá como cai demônio no chão. Olha lá. Olha como ela está viva, olha como grita, olha como samba, olha como rodopia, olha como salta, essa coisa toda. Sai. Você não pode sair do retiro espiritual dessa maneira, como muitos saem da igreja. O culto foi bom, foi uma benção, foi avivado, foi bom, uma benção. Como foi a palavra? Não sei. O que você guardou da palavra? Esqueci. Não há mais preocupação em reunir o povo como está reunido aqui.
para ouvir a palavra de Deus, para se ajustar diante dela. Quem está entendendo? Porque ele recebe a promessa de vida e vida eterna, lá dada aos crentes. Olha, eu abri para você uma porta aberta. Você está com o rebanho, uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Quem entendeu? Ele tem a chave de Davi para abrir. O que foi fechado por Davi, ele tem a chave para abrir. E a porta que ele abre, ninguém fecha. Ele abre a porta da morte para a vida. Mas ela não vai ficar aberta tão somente para a vida. Ela vai ser fechada para a morte. Quem está entendendo? Aqueles vão chegar naquele dia que só tem casca, que só tem veste, mas não tem interior. Senhor, abre-nos a porta. Não vos conheço, nunca vos conheci. Senhor, Senhor. Muitos vão chegar naquele dia, Senhor, Senhor. Eu preguei, eu fiz isso, eu falei, eu produzi tudo no teu nome. E o interior? O lixo da arrogância, o lixo da exaltação, o lixo de contar as ovelhas. Eu tenho tantas, eu tenho tantas, eu tenho tantas. Se alguém me perguntar, bispo, quantas ovelhas o senhor tem na casa de oração? Não sei. O senhor não quer saber? Não. Quer saber? Eu vou contar. Eu sou doido. Eu já vi ali que Davi mandou recensear o povo, contar o povo. Um comandante dele, os comandantes dele falou: olha, Joab, olha, Davi, o senhor tem dado vitória. O senhor tem dado vitória. O senhor quer contar para quê? Para que contar se o senhor está dando vitória? Não, mas eu quero contar, quero ver quantos tem, quero ver quantos. Só um pouquinho eu posso contar. Essa coisa toda, sabe o que aconteceu? Veio a praga. A praga. Só cessou ali quando chegou no sopé do Monte Moriá. Porque o Monte Moriá não era mais o lugar de amansar a praga, mas o lugar da provisão, de fazer cessar a praga. E esse lugar é o lugar que o Senhor escolheu para o monte da provisão, para fazer cessar a praga do individualismo, para que Jesus único seja adorado, para que Ele seja a solução do problema. E Ele diz, promete agora, no final dessa mensagem, que Ele já abriu a porta para você. Oh, mas não tem mais, a porta está aberta. Ah, mas o diabo não tem mais nada de diabo, de problema, de luta, de câncer, disso, daquilo. Ele abriu a porta. Quando eu digo abriu a porta, qual é a nossa ação? Vamos ver se alguém que está no Espírito mesmo. Entra! Ele abriu a porta, entra por essa porta. Porque ele diz que ele abriu a porta. Abriu a porta, o quê? Da morte para sair. E da vida aqui, para entrar. Ele está entendendo? Sai da morte para a vida. É a palavra. Sai da morte para a vida. E vai fechar. Da vida para a morte. Quer dizer, que a porta que ele abriu é de vida. A morte não vai mais entrar, porque você tem a palavra e já tomou posse da vida eterna. Quem entendeu, fiquemos de pé. Glorifiquemos o nome do Senhor. Oremos a Deus. Sintamos esse poder do Senhor. Pai eterno, Pai santo, Pai de misericórdia, te louvamos e bendizemos por esta manhã de louvor precioso.
para receber a preciosidade da sua santa, poderosa e imutável palavra. Manifesta a tua glória. Que a tua palavra, Senhor, seja uma vassoura e que o Espírito Santo, Senhor, ó Deus, seja aquele que, ó Pai, manipula, aquele que usa essa vassoura para limpar, Senhor, o nosso caminho, para limpar o nosso coração, para tirar todo e qualquer vestígio que, Senhor, fomos tirados ali do lugar de desvanedos e do monturo. Mas quando saímos do monturo, Senhor, ó Deus, tiramos alguma coisa de lá. Manifesta a tua glória. Realiza a tua obra. E que todos possam tomar posse dessa vitória. Ó meu Deus. Ó Jesus. Que possamos falar como Moisés falou a Faraó, dando uma libertação, mas uma libertação relativa. Deixa alguma coisa comigo, mas que possamos tomar a posição de Moisés, ter para Faraó a nossa posição para o diabo. Nenhuma unha ficará contigo, Satanás, porque tudo que recebemos é para a glória e honra daquele que me comprou e pagou com preço alto de sangue. E vocês sabem esse que te comprou, qual o seu nome? Jesus! Qual o seu nome? Jesus! Qual o seu nome? Jesus! Aprender dele que é o manso e humilde coração, e vai encontrar descanso, tranquilidade para o seu interior, para a sua alma. Está encerrado em nome de Jesus.